Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho, das saudades que de todos vós tenho, e em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Jesus Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Atos capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego.
do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E depois, na sequência do capítulo 16, como nós já vimos, eles vão acabar lá em Filipos, onde se converte a jovem com espírito de adivinhação e o carcereiro. Primeiro versículo de Filipenses. Agora a gente pode entender um pouquinho por que Paulo cita Timóteo aqui. Timóteo esteve com Paulo no primeiro contato com esses irmãos lá. Então Timóteo era um irmão conhecido. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Então interessante esse princípio que Paulo usa. Paulo se coloca ao lado de um jovem discípulo que iniciou sua carreira de fé lá, que nós lemos ali no início do capítulo 16. Então Paulo cita Timóteo, que aqueles irmãos tiveram exercício com Timóteo, porque Timóteo estava com Paulo quando eles foram espancados por ter expulsado o espírito de adivinhação da jovem, quando eles estavam foram presos. Timóteo não foi preso, mas Silas e Paulo foram presos. Timóteo deve ter ficado orando na expectativa. Então, Timóteo era um irmão bem conhecido e Paulo se coloca ao lado dele aqui, no início desse capítulo aos Filipenses. Todos os comentários que eu li, os irmãos frisam que essa carta aos Filipenses é uma carta diferente, porque ela não tem nenhuma reprimenda. Paulo fica animado, comenta as notícias que ouviu desses irmãos de Filipos, e ela é muito prática. A gente pode aplicar ela muito na nossa vida cristã prática, no nosso andar prático. Como proceder para ter uma vida cristã saudável, em comunhão com Deus, em alegria, uma maneira de levar esse testemunho. Porque eu, particularmente, logo que eu me converti, eu tinha muita dúvida nisso. O que fazer? Como fazer? De que forma fazer? Então, permitindo o Senhor, nós vamos poder observar várias coisas que esses irmãos faziam, no que eles se ocupavam, que pode ser de auxílio para nós, particularmente no nosso andar. E como Assembleia também vai ser de muita ajuda. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então eram servos. Eles se consideravam servos. Eles não se consideravam sobre os irmãos. Eles não forçavam o domínio sobre os irmãos. Pelo contrário, servos. Paulo era um apóstolo, ele tinha autoridade apostólica. Mas Paulo ele não usurpava da autoridade apostólica. Com os coríntios, ele fala que ele não usurpou da autoridade que ele tinha. Ele tinha autoridade, mas ele não usurpava. Ele fala que a ida com os coríntios foi em poder, não foi na carne, em coisas visíveis, foi em poder. Ele fala outra coisa lá em Corinto que eu não lembro agora. Servos, então ele se coloca como servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Essa dúvida eu já tive. O que é um santo? Na nossa cultura hoje, aqui no Brasil, se nós falar que, um santo, a primeira coisa que as pessoas vão pensar é numa imagem do catolicismo. Mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala dos santos? Paulo está se referindo aqui àquelas pessoas que creem em Jesus nessa cidade de Filipos como santos. Santos. O que é um santo? É uma pessoa que foi tirada do mundo, da sua vã maneira de viver, foi lavada e colocada em outra posição. Uma posição de limpo agora. Limpo, posicionalmente santo, santificado pelo que Cristo fez. Isto é a santificação absoluta. Está em 1 Coríntios, capítulo 1. Podemos segurar aqui Filipenses. 1 Coríntios 1, versículo 30. Falando sobre os coríntios aqui. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção.
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então aqui fala que o Senhor Jesus foi feito santificação para nós. O que é isso? É a santificação absoluta. Nós temos pela obra que Ele consumou na cruz. É a única base de santificação. É a única maneira que nós vamos ter acesso ao céu. É essa santificação que o Senhor nos conseguiu na cruz. Mas a Escritura também, em outras passagens, nos exortam: sejais santo como Ele também é santo. A buscar uma santificação prática. Andar de acordo com a vocação que nós somos chamados. Nós podemos pensar, um exemplo sim, para nós podermos entender isso. Nós encontramos uma criança na rua de 10 anos, ela está acostumada a viver na rua, a mexer nas lixeiras, a pedir dinheiro, a gente adota essa criança. No início ela vai querer ainda sair para a rua e buscar comida no lixo. Mas agora não, agora ela tem uma família, ela está numa outra posição, ela foi tirar aquela posição e ela não precisa mais ter mais medo das outras pessoas que estão na rua, das outras crianças que estão na rua, porque ela está agora guardada num outro lugar, uma posição diferente. Que ela vai ser cuidada, ela vai ser alimentada, ela vai receber amor. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos tirados de uma posição de pecadores e colocados agora numa posição em Cristo Jesus, nele, santificados nele, uma posição absoluta. Agora que nós fomos colocados para dentro da casa, nós podemos dizer assim, que a palavra fala a casa de Deus, nós devemos buscar, pela palavra de Deus, a andar de uma maneira que condiga com essa nova posição que fomos colocados. Nós não vamos mais sair para a rua, pedir dinheiro, pedir comida, pensando no exemplo. Nós vamos tomar banho, nós vamos botar roupas limpas, nós vamos nos alimentar regularmente. Essa seria uma santificação prática que nós devemos buscar. Dia a dia, foi comentado agora como nós cantamos, né, no hino Primeiro Amor, que nós devemos voltar ao primeiro amor. Facilmente, rapidamente, essa criança, ela vai se enturmar com essa família e nós somos muito propensos a esquecer de onde nós fomos tirados. Como essa criança, ele vai começar a conviver com esses outros filhos dessa família, vai começar a viver, daqui a pouco ele já vai estar teimando com o pai, com a mãe, já vai estar criando problemas, como normal, uma criança normal. Então, muitas vezes, nós esquecemos da posição que nós somos tirados pela obra do Senhor Jesus. Que nós andávamos nos delitos seguindo a vontade da carne. E agora, fomos tirados por outra uma posição. Nós falamos hoje de manhã, o Senhor nos chamou de irmãos quando ressuscitou. E de avisai os meus irmãos. O meu pai e o vosso pai, ele cita nos evangelhos. Então nós somos colocados em uma posição privilegiada. Privilegiada. E pensando aí na santificação prática, pelas Escrituras, Deus é um pai de amor, ele nos recebe como filhos, ele vai nos disciplinar quando necessário. Então devemos buscar andar de acordo com a ordem dessa casa, a casa de Deus. Então essa seria uma santificação prática. Não para alcançar alguma coisa, mas sim por sermos constrangidos por esse amor. Fomos tão amados por essa pessoa que quis nos tirar na rua, no nosso caso por Deus, que nos amou e nos tirou dessa posição e nos coloca em outra posição muito superior, é que nós deveríamos buscar saber qual é a vontade desse pai, quais são as regras da casa, o que fazer para agradar, como proceder, como essa família agora vai se divertir, como ela se porta na rua quando sai para ir na rua. Então é bem interessante a gente saber o que é um santificado, como ele fala aqui. Santificado não é santos, não é alguém que vai ser canonizado depois de sua morte, por ter uma vida piedosa. Não. É alguém que creu na obra do Senhor Jesus e foi tirado de uma posição e colocado em outra. Os santos que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Interessante. Primeiramente, ele se identifica como servos, ele e Timóteo. Cita os santos e cita também os bispos e diáconos. Esse assunto é muito confundido hoje, mas a Escritura é muito clara, ela traz luz sobre isso. Bispos e diáconos
São irmãos que são levantados localmente por Deus, que vão fazer um trabalho. Um trabalho. Nós podemos ler lá em Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. No princípio, eles foram escolhidos pelos primeiros irmãos aqui. Mas Paulo traz luz sobre esse assunto. 1 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo comissiona Timóteo a ir a Éfeso, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Então o apóstolo Paulo comissiona Timóteo, que nós estamos lendo sobre ele, andava com Paulo, a ir a Éfeso e estabelecer ordem nas coisas. Nós lemos lá em Atos 6, crescendo o número dos irmãos, houve problema no ministério cotidiano. Então, com o aumento de número de irmãos, o trabalho aumenta. Eles perderam o controle da distribuição da comida, lá em Atos 6. Então, o diácono, ele vai cuidar dos recursos de uma assembleia local. Para, como foi citado lá em Atos 6, os apóstolos poderem se aplicar ao ministério da palavra e à oração. Então, o diaconado é isso, é trabalho. É servir mesas, como nós vemos lá, que se sirvam as mesas. Não é um posto eclesiástico, não é um cargo, é um ofício que lá no início, em Atos 6, eles estavam ainda em transição, eles elegeram, mas Paulo vai trazer luz agora no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É uma obra. Convém que agora vai falar dos requisitos de uma pessoa que quer trabalhar para o Senhor. Não é uma pessoa que fez um curso de teologia e que agora vai ser ordenado por homens. Não. É alguém que vai ser levantado dentre os irmãos pelo Senhor, com características específicas para cuidar, no caso dos diáconos, a parte dos recursos, e os presbíteros e anciãos vão organizar as outras coisas. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo... Então, bispo, anciãos e presbíteros são sinônimos da mesma ofício. Bispos, presbíteros e anciãos são sinônimos do mesmo ofício. Pois convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Primeiro provados, depois sirvam. Não é primeiro faz o curso de teologia, aí vem com o diploma. Não, tem que ser provada a fé desses irmãos. Se forem irrepreensíveis. Porque vai lidar com dinheiro. É muito perigoso. Porque o Paulo nos exorta que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. E muitos se transpassaram a si mesmos, caindo nisso. Nós temos o exemplo nas Escrituras, Judas. Judas, ele carregava a bolsa. O que quer dizer isso? Ele guardava o dinheiro. Então, muito cuidado pelos irmãos que fazem esse trabalho. Outro detalhe. Nunca era um irmão só. Era no plural. Atos 20 e 17. Ele vai falar dessa mesma assembleia de Éfeso, onde Timóteo ficou lá para estabelecer ordem nas coisas. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Os anciãos da igreja. Outra passagem, onde o Senhor delega autoridade para a assembleia local, tudo que 2 de vós ligares na terra será ligado no céu. Tudo que 2 de vós desligares será desligado no céu. No mínimo 2. No mínimo 2. A Escritura sempre se refere a esses homens que trabalham no plural. Nunca um homem na frente só. Como lá em Filipenses fala, no plural também. Com os bispos e diáconos. Era um ofício. Nós podemos falar um pouquinho agora dos dons. Nós oramos hoje de manhã pelos dons. Os dons são outra coisa. É outra coisa. Um irmão que tem dom, ele pode exercer um ofício também. Como Pedro exercia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, o apóstolo Pedro, ele recebeu do Senhor Jesus um dom de apóstolo, o apostolado. E na sua assembleia local, ele também fazia um ofício de presbítero. E ele se refere também, nessa carta aqui, aos presbíteros que estão entre vós. No plural. Tito também fala, se os irmãos puderem depois. Tito também tem outras qualificações que não fala lá em Timóteo, que seria interessante nós meditar com mais tempo em outra ocasião. Mas então Pedro, um dom de Pedro era apóstolo, mas ele fazia um ofício de presbítero. Podemos ver Efésios capítulo 4, falando um pouquinho dos dons, para entender essa diferença. Para um irmão fazer um trabalho localmente, como presbítero, ancião ou diácono, ele não precisa ter um dom. Ele precisa ter qualificações morais para fazer esse trabalho. É um trabalho local. O dom é diferente. Efésios capítulo 4, versículo 9. Aqui está falando do Senhor Jesus. Ora isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui, os dons também são muito mal entendidos. Se há uma mistura de coisas hoje, ofícios com dons. Não foi Paulo que deu dons, não foi Timóteo que foi lá organizar os dons. A palavra nos diz, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ele quem? O Senhor Jesus distribui os dons ao corpo. Ao corpo. Então, o irmão que faz um trabalho local de diaconado, vai ajudar nas questões em relação ao dinheiro, ele pode ter um dom. Ele pode ter um dom ou não ter um dom visível. E também não é um diploma que vai capacitar alguém a ser um pastor.
O pastor não é alguém que vai ficar na frente de uma congregação. Não. O pastor é um dom dado pelo Senhor Jesus a irmãos para cuidar do rebanho. Eu estou lendo o livro que o irmão está traduzindo, Tradução e Andamento, sobre doenças mentais. É citado lá que o dom de pastor é um dos dons mais raros hoje. É um dom difícil de identificar. O dom de pastor como o Senhor dá ao seu corpo. Então, vamos olhar um exemplo dos dons atuando. Atos, a parte que de Antioquia tinham profetas e doutores. Acho que é o 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Níger e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-lhe Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Aqui os irmãos não estão sendo identificados pelos ofícios que eles faziam, pelo trabalho que eles faziam, e sim pelos dons que eles tinham. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Nós lemos lá agora em Efésios 4, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para doutores. Eles já tinham o dom. O Espírito Santo chama eles para uma obra. Depois, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Os irmãos estão dando o seu aval na obra que eles vão fazer. Estão dando as dessas à comunhão a esses irmãos que vão seguir essa obra. Eles não estão ordenando eles e nem dando dom para eles. O dom foi dado quando a gente crê e recebe nova vida. Nós ganhamos dom, todos nós temos um dom. Dado diretamente pelo Senhor Jesus. Não é um irmão que vai vir e vai me ordenar pastor ou evangelista ou mestre. Não, isso não existe isso nas Escrituras. Não existe isso nas Escrituras. Os dons são dados pelo próprio Senhor Jesus. É uma capacidade espiritual que essa pessoa não tinha antes. Ele não tinha antes, ele ganha um dom. Não é uma habilidade que ele vai aprimorar. É um dom espiritual que ele ganha. Hoje, os dons que permanecem ainda são mestres, evangelistas e pastores. Apóstolos e profetas não temos mais. Foram usados para colocar o fundamento. Efésios capítulo 2. Dos dons. Que apóstolos e profetas colocaram o fundamento. Então, é nítido a diferença entre dons e ofício. Nós vimos algumas passagens, mas existem outras passagens. Mas é muito interessante a gente fazer essa distinção e não fazer uma salada de fruta e misturar tudo, como é feito no sistema religioso. Homens ordenados por homens. Nós estávamos escutando uma pregação do Evangelho e o irmão fala, muitas vezes a pessoa tem um dom de evangelista. E aí ele coloca ele lá para conduzir uma denominação, como mestre. As pessoas vão ouvir o Evangelho todos os dias. Leite, leite, leite. Eles não vão crescer. Nas denominações existem muitos dons, porque há muitas pessoas salvas nas denominações. Só que esses dons estão inibidos pelo sistema que o homem criou. É o homem que escolhe, é o homem que ordena. Só podem falar aqueles que estão credenciados com a carteirinha para falar, aqueles que são escolhidos por outros homens. E aquele irmão que tem o dom, ele fica inibido, ele não é incentivado a exercitar o seu dom. É como aquele rapaz, sim, aplicando só, que recebeu as moedas, ele não tem como negociar as moedas que ele recebe do Senhor que vai conquistar o reino. A moeda dele fica ali, ele não pode negociar, ele fica inibido. Ele fica inibido. O Espírito Santo fica entristecido nesses lugares, porque ele não vai poder usar os dons que ele quer. Não, é tudo pré-programado, é que vai falar o fulano primeiro, depois o ciclano, depois o beltrano. E eles vão conduzir as coisas. Quando nós entendemos isso, como que o Senhor trabalha através dos dons, como que nós aprendemos através dos dons,
que o Espírito Santo vai usar alguém para falar, trazer uma palavra de exortação, consolação ou edificação, que uma palavra trazida vai edificar todos. Há crescimento. Nós lemos Efésios 4 com o objetivo de crescimento do corpo, aperfeiçoamento do corpo. São os dons. Então isso é muito interessante nós estarmos bem firmes nisso. Ontem nós estávamos conversando aqui em casa. Quem é que tem autoridade na hora da reunião? É o Senhor Jesus que tem autoridade, e a autoridade vai ser exercida através da palavra de Deus. Ah, mas eu acho isso. Não tem espaço para o que a gente acha. O que tem espaço apenas para as coisas que diz respeito à casa de Deus. Timóteo capítulo 1, Paulo manda Timóteo lá para colocar em ordem as coisas. Lá fala, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Nós oramos hoje pelos que estão dentro de comunhão. Então existem princípios que nós devemos buscar aprender com diligência, porque vai ser difícil. A nossa carne não quer. Ela quer ser religiosa, ela quer fazer outras coisas. Para nós andarmos de acordo, dar um testemunho de acordo para essa nova posição que fomos colocados. Mas a palavra de Deus não nos deixa à deriva. Tem várias passagens que nos auxiliam, nos dão direção de como proceder nesses assuntos, como distinguir os dons, os ofícios. Devemos orar em relação ao nosso dom, orar que o Senhor nos exercite em relação aos nossos dons. Pensando num corpo, um corpo humano, o Paulo faz essa analogia ao corpo humano em relação ao corpo de Cristo, em 1 Coríntios. Fala do pé, fala da mão, que nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é nariz. Eu estava pensando, os órgãos mais importantes do corpo são os internos. Nós estávamos comentando no intervalo, são os que não aparecem. A boca está aparecendo, os olhos estão aparecendo, os olhos são bonitos, eu queria ser olho, eu queria ser a mão que faz. Mas o coração que bate, o fígado que filtra, são os órgãos que não aparecem no corpo. E são os mais, a gente sabe que se parar o coração, para o rim, para o estômago, para o intestino, dá problema em todo o corpo. Então, pensando assim, os dons que não aparecem são os mais importantes. É que nós, como os coríntios, eles estavam dando atenção aos dons que mais apareciam. Lá, 1 Corinto, o problema era esse, estavam se exaltando, usando o dom de uma maneira errada. Não para edificação dos irmãos, e sim para uma exaltação própria. E nós temos essa tendência de dar, o irmão fala, o irmão conhece a palavra. O irmão tem facilidade de pregar o evangelho. Mas, se nós pensar, Deus usou alguém para pregar o evangelho para ele. Alguém que não era conhecido. Pregou o evangelho para essa pessoa, que tem um dom que é mais notável. E Paulo explica, podemos abrir 1 Coríntios 12, ele explica lá que todos os dons são necessários. Todos são necessários. 1 Coríntios 12, versículo 12. Antes, no início do capítulo, o contexto é dons também. Mas eu quero fazer uma ênfase no corpo, pensando nos dons que Cristo deu ao corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários.
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos línguas? Interpretam todos? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora no capítulo 13 ele fala do amor. Então ele aplica o corpo com os dons aqui. É o que nos ajuda a entender o funcionamento, como que Deus trabalha. Então, vamos pensar. Quando os irmãos creram lá que Filipe pregou em Samaria, a multidão creu, João e Pedro foram lá para ver. Eles eram apóstolos, o dom é no corpo. Eles foram lá para auxiliar os irmãos e ver o que estava acontecendo. Quando os irmãos creram em Antioquia, Barnabé chegou lá para ver, fazer um trabalho pastoral, confirmou os irmãos, o que ele faz? Ele vai buscar Paulo para trazer a verdade para aqueles irmãos dessa nova dispensação. Então, alguém que tem um dom de mestre, aonde ele for, ele pode exercitar o seu dom. Em qualquer lugar que ele for. Essa aqui é a diferença. Alguém que faz um trabalho aqui na Assembleia de Bagé, um ofício como diácono, ele não vai se meter nos negócios das outras assembleias. Não. O ofício dele é somente aqui. Como nós lemos Pedro, ele era presbítero na assembleia local onde ele reunia. Nos outros lugares, ele exercia o dom dele. Ele exercitava o dom dele como apóstolo. O evangelista, aonde ele for, o evangelista é bem interessante, porque o dom dele, ele não usa o dom dentro, ele usa fora. Estevão, ele vai pregar o evangelho para incrédulos. Pastor e mestre é dentro. Cuidar do rebanho, alimentar, dar leite, dar um alimento mais sólido. Então, é bem interessante como que Deus trabalha nos dons, como eles são colocados no corpo. Não devemos ter ciúmes dos nossos irmãos, por eles estarem aparecendo e outros não. Não, se o irmão está aparecendo, temos que orar por ele. Nós lemos lá que um dos requisitos para o ofício era o não neófito, para não cair no laço do diabo. O neófito quer dizer um novo convertido. Porque o novo convertido ele é um bebê ainda, ele precisa de leite. Muita alegria, muita energia, sem discernimento. Então é perigoso. Então a gente deve auxiliar, orar pelos irmãos que aparecem, que estão em proeminência. E quando o irmão está lá na frente, traz uma palavra que nos aquece nosso coração, nós devemos orar pelo irmão, agradecer ao Senhor por esse irmão que está exercitando o dom dele. Está tendo a oportunidade de exercitar o dom dele para edificação do corpo de Cristo. Permitindo o Senhor, nós vamos seguir estudando esse capítulo. Ele fala lá para que cresçam em amor, conhecimento. Outro princípio que não foi falado, esses irmãos que fazem esse trabalho, que exercem o seu ofício localmente, Paulo exorta, eu não lembro agora onde está, mas ele cita que esses irmãos eles estão na frente do trabalho, localmente. Que eles não devem ser acusados, a não ser por 2 testemunhas, não devem receber acusação contra esses irmãos, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. E que um desses irmãos que quando pecar, eles têm que ser repreendidos na frente de todos. Como exemplo, aquele que pecar repreende na frente de todos. Por quê? Porque são irmãos mais maduros, não são neófitos. Justamente,
Ali uma dos requisitos é não ser neófito. Que esses irmãos vão ser exemplos, vamos supor, são os pilares da Assembleia Local. Entre aspas, né? Nós sabemos que a nossa rocha é o Senhor Jesus, mas o trabalho que esses irmãos fazem é muito importante. Se o irmão desses tropeça publicamente e vem ao conhecimento de toda a Assembleia, isso tem que ser tratado, é uma coisa grave. Não é um novo convertido que tropeça. É uma pessoa que exerce o trabalho do Senhor, que conhece a palavra de Deus. Ali fala irrepreensíveis, um dos requisitos é ser irrepreensível. E a gente pode pensar que não é uma carga fazer esse ofício, é um privilégio imenso. O Senhor alegra o nosso coração quando a gente pode fazer isso para o Senhor. É um trabalho que nós estamos fazendo para o Senhor. É como ele disse na parábola: vou conquistar um reino e deixou os talentos em nossas mãos. No caso, para 3 servos lá. Nós estamos negociando até que o Senhor venha. E na volta, o Senhor recompensou eles. Recompensou. Bom servo, bom e fiel. Uma coisa assim. O Senhor elogia ele. Ele recebe um elogio do Senhor na volta. Pega a tua 5 e mais dobrou o galardão dele. Então é um trabalho precioso. Todos os membros do corpo são necessários, como nós lemos lá em 1 Corinto. Mesmo os que a gente acha que não. É o que eu estava tentando dizer. Os que menos aparecem, eles são necessários. Os irmãos que fazem o trabalho, por trás deles existe oração. Existe oração de muitos irmãos, de muitos lugares. Os irmãos que viajam, quando os irmãos vão organizar uma conferência, existe muita oração daquele tempo que os irmãos estão programando. Então, todos nós temos um dom que nós podemos usar no corpo de Cristo para auxílio dos nossos irmãos, para o crescimento do corpo. Vou passar 1 Timóteo 5,19. Podemos ler antes ali, o 17 também, que fala dos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás boca de boi ao que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreendo na presença de todos, para que também os outros tenham temor. É bom a gente tratar desse assunto, porque, graças ao Senhor, misericórdia, somos poucos irmãos, porque quando tem que ser tratado um assunto de disciplina, ou uma doutrina vai ser aqueles irmãos que falam. E normalmente é o irmão que é querido, que é conhecido. Ou quando é pecado moral, tem que ser tratado. E muitos irmãos não entendem. Acham que a disciplina é muito dura com esses irmãos. Mas a palavra diz que tem que ser dura, para que os outros tenham temor. Então, uma coisa é um novo convertido tropeçar. Outra coisa é um filho já... Uma coisa é um filho de 5 anos, vai lá e faz uma arte. E outra coisa é um filho de 25, vai lá e faz uma arte de um guri de 5. Então, é bem diferente, tem que ser tratado, tem que ter disciplina, buscando sempre que esse irmão caia em si e veja a gravidade da sua falta e seja restaurado. O irmão vai ser disciplinado visando a sua restauração, porque é muito grave quando um irmão desses que faz um ofício, como ancião, presbítero ou diácono, tropeça. É muito grave, porque tem jovens olhando ele. Muitos irmãos, estão observando ele. Então pode ser de tropeço para muitos outros. E quando não é tratado, é isso que acontece. Acaba a ordem, a imoralidade entra, a má doutrina entra. Então tem que ser tratado imediatamente assim que o Senhor traz à tona um pecado. No mesmo contexto, aproveitando que está aqui, no versículo 22, nós já conversamos isso aqui, acho que no outro domingo, está no mesmo contexto ali da escolha dos presbíteros e anciãos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, como servo de ti mesmo puro. Muito cuidado em amor e em empolgação com os irmãos que estão chegando. Muitas vezes nós podemos estar participantes dos pecados, impor as mãos precipitadamente. A palavra fala, devem ser provados, depois sirvam. Parece duro, mas é cuidado para nós. É cuidado para nós. Só um pensamento em relação a esses dons, que é muito fácil se
se confundir, né, a questão do dom. O irmão falou das denominações, a gente tem como homem, né, a grande facilidade do ego. O ego é algo que pode incentivar o seu dom sobressair. Lembramos que todo o corpo ele é bem ajustado com o Senhor, o corpo do Senhor é perfeito. Então, também tem a parte que o irmão fala dos que não podiam entrar no templo, tinha aqueles braços compridos e membros atrofiados, ou seja, os dons têm que ser em justa medida, não, o dom que se sobressai é como um braço comprido, então atrapalha o corpo, né? Então devemos orar pelos dons, bem lembrado, como tivemos esse exercício de orar pelos dons, para que sejam todos sempre bem ajustados na medida da estatura completa de Cristo, né? Que esse corpo seja bem ajustado. E é muito comum ver os braços sendo alongados forçadamente. Nas iluminações vemos muito, né, dons sendo forçados. Muitas vezes o irmão não tem aquele dom e é colocado naquela posição, e assim o corpo não pode crescer como um todo, mas assim é como se estivesse batendo no corpo, só naquele pedaço ali, para que se ajustasse na força. Então também somos instruídos a não extinguir o Espírito Santo, na medida em que ele dá os dons, deixar em questão do Espírito Santo com que esse dom venha a ser trabalhado no corpo. É importante também prestarmos atenção para essa parte, que a medida do Senhor ela é bem ajustada, e não forçar também os irmãos, né? Não constrangir também o irmão a exercitar o seu dom. É um exercício particular que o Senhor tem com cada um, para que o seu corpo seja perfeito.